Bom, pessoal, vamos aqui dar continuidade ao estudo de a transformação de tensão e vamos resolver alguns exemplos utilizando agora o círculo de Mohr, né? Só relembrando que o círculo de Mohr é uma forma gráfica, uma forma geométrica para se determinar a tensão de cisalhamento máxima, as tensões principais e os planos, né, a orientação dos planos principais, tá bom? Isso está lá na teoria, tá? No material em PDF, e aqui nós vamos resolver alguns exemplos a respeito do círculo de Mohr. Nesse exemplo 7.7, nós temos aqui o seguinte enunciado. O estado de tensão que age sobre um ponto crítico em um elemento de máquina é mostrado na figura. E aí, se vocês se recordarem, a gente já resolveu esse exemplo aqui através das equações. Eu quero resolver através do círculo de Mohr para demonstrar para vocês que o resultado obtido vai ser exatamente o mesmo, tá bom? Então, aqui na letra A, ele pede exatamente a tensão de cisalhamento média, né? Então, eu fiz aqui, na verdade, um passo a passo de como vocês vão proceder para estabelecer o círculo de Mohr. O primeiro ponto é o seguinte: nós precisamos estabelecer os eixos da tensão normal, o eixo sigma, né? Então, esse eixo horizontal a gente vai chamar de eixo sigma, para a direita positivo, e o eixo vertical a gente vai chamar de eixo tal, onde nós vamos colocar aqui os valores da tensão de cisalhamento. Então, no eixo sigma, nós estabelecemos os valores da tensão normal, das tensões normais, e no eixo tal, os valores da tensão de cisalhamento, e aqui na origem é onde a tensão é zero, tá? Nesse caso, vejam que a tensão de cisalhamento é positiva para baixo, tá bom? Ela é positiva para baixo. Isso é só uma questão de orientação e depois eu vou mostrar para vocês o porquê, né? Tem a ver com o sentido de rotação do ângulo 2θp, tá bom? Então vejam só. O primeiro passo, então, é estabelecer esse referencial, esse eixo sigma tal, tá bom? Ele sempre vai ser dessa forma aí. E aí o primeiro passo é estabelecer a tensão de cisalhamento, a tensão média. É a única forma, né? Qual é a vantagem do círculo de Mohr e por que ele é muito empregado, por que ele é muito utilizado? Porque aqui você não precisa de decorar aquelas fórmulas que são relativamente grandes, né? Aqui a única fórmula que você precisa de decorar é a da tensão média, que na verdade a tensão média, que é o sigma médio, né? A tensão normal média, ela vai ser igual a gente já conhece essa fórmula, a média das tensões normais, sigma x mais sigma y sobre 2, tá? Isso vai resultar, então, em sigma x é 56, né? Então, eu vou ter aqui 56 mais sigma y, que é menos 70, né? Sigma y é menos 70, sobre 2. Isso vai resultar numa tensão média de menos 14 por 2, menos 7 MPa. Essa é a tensão média. Essa tensão média, pessoal, na verdade, ela vai representar a posição do centro do círculo de Mohr. Essa tensão média é uma tensão do tipo normal. Então, ela vai aparecer aqui, ó. Vejam, a tensão é zero na origem, positiva para a esquerda e negativa, positivo para a direita e negativo para a esquerda. Então, ela vai estar exatamente aqui, né? Nesse ponto. Esse ponto, eu posso falar que o sigma médio, ele é o ponto C, né? Ele é a coordenada C do meu círculo de Mohr. Essa coordenada C, ela tem esse ponto C, ele tem duas coordenadas. O menos 7, né? Ele tem duas coordenadas, ó, que vai ser o sigma médio, tá? Então, no eixo sigma, a coordenada C vai ser o sigma médio, e no eixo tal, ela é sempre zero, tá? Então, o ponto C, ele vai estar sempre sobre o eixo das tensões normais sigma, sempre. Ele nunca vai estar deslocado, né, para o alto, para cima ou para baixo. Ele sempre vai estar em cima do eixo sigma,
e a sua coordenada vai ser igual à coordenada da tensão média. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na verdade, que vocês têm que observar aí. Tá? Então esse ponto C ele vai ser o valor da tensão média. Beleza. A próxima coisa que a gente precisa fazer, que na letra B aqui, ele quer definir as tensões, a tensão de cisalhamento máxima. Para definir a tensão de cisalhamento máxima, eu vou precisar de traçar o círculo de Mohr. E para traçar uma circunferência, pela equação da circunferência, a gente viu que a ideia do círculo de Mohr é o seguinte, que ele percebeu, né, o engenheiro Mohr, ele percebeu que aquela equação das tensões de cisalhamento máxima, da tensão de cisalhamento máxima e das tensões principais, ela poderia ser colocada, ser reescrita na forma da equação de uma circunferência. E para descrever uma circunferência no plano, eu preciso de dois pontos. Um eu já tenho, que é o ponto central, e eu preciso de um ponto tangente à circunferência. Esse ponto a gente vai chamar de ponto X, ele vai ficar aqui, né? Por que ele vai ficar aqui? Vocês já vão entender. Porque esse ponto X ele vai ter duas coordenadas. Olha, a coordenada sigma vai ser o sigma X. E a coordenada Y, né, a coordenada tal, na verdade, vai ser a própria tensão de cisalhamento. Então, ó, esse ponto, ele vale 56, se a gente for olhar, ó, ele vale 56 no eixo tal, e vale 28, por que 56? Porque é o sigma X. E por que 28? Porque é a tensão de cisalhamento. Como ela está positiva aqui, ela vai ser positiva, lembra que o positivo é para baixo. Então aqui ele vai valer 28, esse ponto. Então vejam, eu já poderia traçar esse círculo, porque aqui eu conheço o raio, ó, eu conheço o raio da circunferência e traçaria o círculo, né? Só que para fazer o círculo de Mohr, é interessante que a gente também defina o ponto Y desse círculo, né? E o que vai ser o ponto Y? O ponto Y, ele também vai ter duas coordenadas, ó. Ele vai ter uma coordenada que é o sigma Y, né? Então, esse ponto aqui, ó, vale sigma Y, vale menos 70, ó, tensão normal, sigma Y, menos 70, porque é compressão, tá bom? E repito a tensão de cisalhamento, porque só existe uma tensão de cisalhamento, né? Aqui, no caso, vai ser menos 28. Vai ser menos 28. Por que menos? Porque o tal é positivo para baixo. Então, vejam, se eu conheço esses dois pontos, né? Aqui também, ó, a tensão de cisalhamento, no caso aqui faltou um menos, tá? A tensão de cisalhamento aqui, ele é menos o tal XY, né? Aqui eu vou colocar um tal XY, porque é a tensão de cisalhamento no plano XY que a gente está trabalhando, tá bom? Então, esses dois pontos. Estabelecidos esses três pontos, né, essas coordenadas desses três pontos, a gente traça uma reta, né, a gente traça uma reta ligando eles e estabelece o círculo, chamado círculo de Mohr, tá bom? Esse é o círculo de Mohr. Então, esses são os procedimentos para se estabelecer o círculo de Mohr. O ponto central, né, estabelece o ponto central, cuja localização é igual à tensão média, depois o ponto X de coordenada sigma X e tal XY, e o ponto Y de coordenada sigma Y e tal XY, tá bom? Agora eu vou apagar para limpar essa imagem aqui, que eu vou precisar de fazer algumas observações dentro desse círculo de Mohr. Então o círculo de Mohr está traçado. O que nós vamos fazer agora? Estabelecer a tensão de cisalhamento máxima. Pessoal, pelo círculo de Mohr, a tensão de cisalhamento máxima, ela é esse raio, ó, ela é esse raio da circunferência. Então, esse raio que vai do ponto C ao ponto X, né, o comprimento desse raio equivale à tensão de cisalhamento máxima. Então, ó, a tensão de cisalhamento máxima que ocorre nesse plano é igual ao raio do círculo de Mohr. Esse raio, eu quero que vocês percebam aqui o seguinte, o que eu tenho aqui, eu posso fazer aqui um triângulo retângulo, ó. Lembrando que essa coordenada aqui, ela vale o quê? 56. E essa coordenada aqui vale, que a gente tem ali, ó, menos
7, tá bom? Então vejam que eu tenho aqui um triângulo retângulo agora, ó. Eu tenho um triângulo retângulo. Então esse raio é simples de se determinar. O raio vai ser raiz, né, que é a tensão de aceleramento máxima, vai ser raiz de... Vamos pegar esse comprimento aqui ao quadrado, que vai ser, então, daqui de 0 até aqui eu tenho 56, então vai ser raiz de 56, mais essa distância de 0 até o ponto C, mais 7. Lembrando que aqui, pessoal, eu vou ignorar o sinal, porque eu estou tratando do comprimento de uma das arestas do triângulo, tá bom? Então vai ser 56 mais 7 ao quadrado, mais, né, essa medida aqui. Essa medida aqui, na verdade, ela é o quê? Ela é 28, né? Lembrando que eu ignoro o sinal. Mais 28 ao quadrado. Então, eu tenho aqui esse valor, essa tensão de selamento máxima vai resultar em 68,94 MPa. Tá bom? Calculamos a tensão de selamento máxima. Agora, ele quer saber as tensões principais. As tensões principais, pessoal, vejam, deixa eu apagar aqui e mostrar para vocês como que a gente vai calcular elas que surgiram ali. As tensões principais são as tensões σA e σB. Né? E por que esse círculo de Mohr ele é interessante? Vejam, a tensão σA é a distância do centro do eixo até o ponto A, que ele tangencia aqui, ó, ele vai tangenciar a circunferência. É essa distância aqui, ó, esse é o σA, tá bom? Vejam, partindo sempre da onde? Da origem, tá? Da origem aqui do nosso referencial. Por que isso é interessante? Porque o σA, ele vai ser a tensão transformada de x. Ou seja, ele vai ser a tensão transformada de 56. Ou seja, é como se eu pegasse esse círculo e girasse ele para cá, ó, para ele coincidir, fazer a coordenada x coincidir com o ponto A e transformar essa tensão x de 56 na tensão principal A. Lembrando que esse ângulo aqui é o nosso ângulo 2 θp, que nós já vamos calcular ele. E aí nós temos aqui o triângulo retângulo. Tá bom? Então, como que nós calculamos essa tensão σA? Vejam. Então, na letra C aqui, eu vou calcular as tensões principais. Vamos começar pela σA. Então, a tensão σA, ela vai ser... Vejam, a tensão σA é esse comprimento aqui, como eu falei para vocês. De 0 até o ponto A. Eu conheço esse raio, ó. Esse raio aqui a gente conhece, não conhece? Esse valor aqui, né? Que é o mesmo que esse valor aqui, ó. É o raio da circunferência. Né? É o raio. Ele estando inclinado ou estando reto, ele vai ser o valor do raio, obviamente. Então, a gente sabe o seguinte, olha, só que eu quero somente essa distância de 0. Isso daqui eu vou ignorar, essa distância do centro até 0. Então, eu posso falar que essa distância efetiva daqui, né, que é o σA da origem até o ponto A, é o raio, que é o total, né, menos o comprimento de 0 até C. Olha, já vou explicar aqui de novo, ó. Então, o σA, depois eu volto com essas observações. O σA, ele vai ser, o que eu estou querendo dizer? Ele vai ser o raio, que é esse total, ele vai ser o raio, menos essa distância de 0 até C, ó, menos essa distânciazinha aqui, tá? Lembrando que aqui eu vou ignorar sinal, eu estou pegando só os comprimentos. Então, o raio é 68,94, menos a distância de 0 a C, que é 7. Então, isso vai dar 61,94 MPa. Isso é uma tensão de tração, ó, porque o ponto A está no sentido positivo, né, o sigma positivo. Isso é uma tensão de tração. Então, essa tensão de 56 MPa, ela vai se transformar, né, numa determinada inclinação em uma tensão de 61,94 MPa. Tá bom? E o σb,
é a mesma análise, ó. O sigma B, ele vai ser a distância, o sigma B vai corresponder à distância da origem, desculpem, da origem até o ponto B, ó, da origem até o ponto B aqui, ó, tá? Essa distância aqui vai ser o sigma B. Então, o nosso sigma B, ele vai valer o raio, que é essa distância aqui, ó, é o raio do centro da circunferência até a tangenciar a circunferência é o raio, agora mais essa distância de 0 a C. Então, aqui vai ser o raio mais a distância de 0 a C. Então, de 0 ao ponto C, né? Da origem ao ponto C. Então, vai ser 68,94 mais 7, o que resulta numa tensão de 75,94 MPa. Só que agora, como B está do lado negativo de sigma, é uma tensão de compressão. Então, ó, essa tensão de 70 vai ser transformada numa tensão de 75,94. A vantagem do círculo de Mohr é que você consegue enxergar qual tensão que está se transformando em qual, né? Dando uma ideia ali de transformação de tensão, ó. Lembra da ideia? A ideia aqui é a seguinte, ó. Quando eu estou calculando isso, na verdade eu estou fazendo que o ponto Y coincida com o ponto B, né? Eu estou fazendo uma rotação no sentido anti-horário, tá bom? Ou seja, a tensão de 70 está se transformando na tensão B, que é de 75,94. Daí a ideia de transformação de tensão. Beleza? E aqui ele quer saber, na letra D, os planos principais. Tá? Eu vou calcular só o θ P1 aqui, que é o mais importante. Esses planos principais, como que a gente vai calcular? Foi o que eu falei para vocês aqui, eu vou voltar, né? Lembrando que esse ângulo aqui de inclinação entre o raio, né? Essa reta do raio e o ponto A é o nosso ângulo 2θP. E isso forma um triângulo retângulo aqui. Essa coordenada é 56. Né? Essa coordenada aqui é 56. Então, como que a gente vai fazer? Calcular o ângulo, né? Eu tenho aqui o cateto oposto e aqui o cateto adjacente. Então, o meu 2θP, ele vai ser a tangente inversa de cateto oposto, né? Que vai ser 28, essa distância aqui, né? 28 sobre o cateto adjacente, que é esse comprimento aqui, que é 56, mais esse comprimento aqui, que é 7. Então, vai ser sobre 56 mais 7, que vai dar 73. Então, a tangente a menos 1 de 28 sobre 63 vai ser 23,96 graus. Lembrando que eu não quero θP, eu quero o 2θP, eu quero o θP. θP1 é o 2θP sobre 2, ou seja, vai ser 93,96 sobre 2, que vai dar 11,98 graus. Aí, qual é a grande questão aqui? Que aqui não vai aparecer nunca o sinal do ângulo, mas você tem que entender o seguinte, que esse ângulo, ele está para o sentido, ó, essa rotação é para o sentido anti-horário. Então, ou você coloca uma seta indicando, ou você deixa mesmo o sinal positivo, tá bom? Esse quer dizer o quê? Que esse plano onde está as tensões principais, só relembrando, ele está aqui, ó, ele está a uma inclinação positiva aqui, ó, de 11 graus, ó. Esse é o plano que contém as tensões sigma A, a tensão sigma A, tá bom? Essa inclinação aqui, ó, é de 11 graus. Ah, mas professor, aqui não está para baixo? Não, aqui, isso daqui, essas coordenadas estão representando essas tensões aqui, ó, essas tensões aqui, não a tensão transformada sigma A, tá bom? A tensão sigma A, ela está correndo nesse plano aqui, inclinado, no sentido anti-horário, tá?
E como que eu vou calcular? Aí é só lembrar que o θ P2 é só somar com 90 graus. Eu não vou calcular aqui. E os planos que contêm a tensão de selamento máxima, letra E. Letra E. Tá? Vocês têm que entender o seguinte aqui agora. Ó. Quando eu giro, faço esse ponto X coincidir com o ponto A, ele me dá a tensão principal sigma A. Agora, se eu girar esse ponto X, deixa eu traçar um eixo aqui, só deslocar esse eixo tal aqui para ficar melhor para vocês verem. Tenho aqui o eixo tal, né? O eixo tal aqui. Esse ângulo, vou trocar de cor, esse ângulo 2θs, ele vai ser o complemento, ó. Se esse ponto aqui tocar no ponto A, ele vai gerar, o ponto X tocar no ponto A, ele vai gerar o sigma A, a tensão principal. Agora, se eu girar esse eixo para cá, ou seja, fizer o ponto X tocar aqui, né? O ponto X tocar aqui, ele vai gerar a minha tensão de cisalhamento máxima. Minha tensão de cisalhamento máxima. Então vejam que aqui também, nesse caso, eu tenho um triângulo retângulo, ó. Só que agora eu estou analisando o meu cateto oposto ao ângulo vai ser esse maior aqui, ó. Agora vai inverter, ó. O meu cateto oposto vai ser esse, né? Que vale isso aqui, ó, 56 mais 7, né? E o meu cateto adjacente vai ser isso, né? E esse ângulo aqui é o meu 2θs. Então eu posso falar aqui que o 2θs vai ser a tangente a menos 1, é exatamente o que a gente fez lá na fórmula, só que vai ser o oposto aqui, ó, 56 mais 7 dividido por 28. Isso vai resultar num ângulo de 66 graus. 66 graus. Só que aqui, vejam, a minha rotação é para o sentido, ó, horário. Né? Para o sentido horário. Então, ou eu coloco um sentido horário aqui, ou eu coloco um valor negativo. E o θs1, ele vai ser, então, o 2θs sobre 2. Ou seja, vai ser 66 por 2, vai ser 33 graus no sentido horário, tá? Lembrando aqui, ó, por definição, o θs1 vai ser o θp1 menos 45 graus. Ou seja, vai ser, desculpem, 11,98, né? Vou pegar o θ, não 2θ. Vai ser 11,98 menos 45, que vai resultar em 33 negativo, ou para o sentido horário. Isso quer dizer que a minha tensão de cisalhamento, ela está ocorrendo aqui, ó, num plano aqui, ó, aqui dá aproximadamente 45, mas a tensão de cisalhamento máxima, ela está ocorrendo nesse plano aqui, ó, com esse ângulo de 33 graus para o sentido anti-horário, tá bom? Lembrando que esses ângulos aqui, esse ângulo aqui entre a tensão principal e a tensão de cisalhamento máximo é sempre de 45 graus. O ângulo entre eles. Beleza, pessoal? E aqui ele pede para representar os elementos. Eu não vou fazer aqui porque a gente já fez um exemplo igual a esse, seria a mesma coisa. Tá bom? Então, a gente finaliza aqui esse exemplo 7.7 a respeito de círculo de Mohr.